Bonsoir, Lívia, Renata, Nicole. Bonsoir. Só uns minutinhos e a gente já vai começar, tá bom? Bonsoir. 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 Ok. On va déjà commencer juste un moment. Ok, vamos lá. Ok, on y va. Vous allez bien, tout le monde? Oui? Oui. Oui. É bom. Oui. Na nossa aula de hoje, a gente vai, como eu falei na aula passada, né? Utilizar o Petit Prince como base para a gente ver algumas noções, tá? De francês, a partir da leitura do capítulo 1. Vocês leram em casa? Conseguiram ler em francês? Oui? Eu tentei. Eu também tentei. Quem tentou, conseguiu entender alguma coisa? Sim. Algumas Ah, coisas. muito bem, muito bem. Então a gente vai fazer a leitura juntos aqui, tá bem? E aí eu vou pedir para que vocês leiam também, quando eu pedir, tá bem? Não se preocupe com pronúncia, eu posso ir ajudando, tá? Não se preocupe. Nível A1, tá todo mundo começando, não se preocupem com isso não, tá? Então vamos lá. Pour commencer, on va pour commencer à propos du livre Les Petits Princes. Et le premier chapitre, c'est ça. A gente vai ler esse primeiro parágrafo aqui, ok? O premier chapitre. Eu vou ler esse primeiro e depois vocês vão me ajudar nos outros, tá bem? Écoutez bien. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire vécue. Ça représentait un serpent bois qui avalait un fauve. Voilà la copie du dessin. Ok. Qu'est-ce que vous comprenez quando ele fala lorsque j'avais 6 ans? Desde que eu tinha 6 anos. Oui, exactement. Oui, quando eu tinha 6 anos. J'ai vu une fois une magnifique image. Eu vi uma linda imagem. Isso, eu vi uma vez, une fois, uma imagem magnífica, ok? Exatamente. Ele viu essa imagem aonde? Em um livro.
Oui, dans un livre sobre o quê? Uma floresta. Muito bem, sobre a floresta vierge, que s'appelait... Vierge, se eu não me engano, é virgem, tá? Uma floresta virgem. Ok? Que se chamava como essa floresta? Que s'appelait, que se chamava... Histórias, alguma coisa. Muito bem. Histórias vécues. Vécu, ça veut dire... comment je peux expliquer ça? Não, histórias vividas. Vécu, vividas, tá? Histórias vividas, histoire vécue. Ça représentait, isso representava o quê? Essa imagem representava o quê? Uma serpente? Exatamente. Que eles chamam boa, que é a espécie, né? Un serpent boa. Que avalait Um rato. Oui, muito bem. Exatamente. Que avalait un fauve. Ça veut dire uma pequena fera, d'accord? Mais c'est ça. Ça représentait un serpent, uma serpente, que... O que seria, então, avalé, pela imagem ali? Devora? Presque ça. Engole, d'accord? Que engolia, né, um pequeno animal. Voilà la copie de ce dessin. Então, olha aqui a cópia desse desenho. Ou a cópia do desenho, ok? Tout le monde a compris? Essa primeira parte? Parfait, muito bem. Eu quero que vocês me digam agora essas palavrinhas que estão destacadas aqui. A gente tem une, un, la, un e lá. O que vocês acham que são essas palavrinhas? Artigos. Os artigos definidos e Exato. indefinidos. Parfait, très bien. São artigos definidos e indefinidos. E é eles que a gente vai ver agora, tá bem? Então vamos lá. Les articles en français. Primeiro a gente vai ver les articles définis. Répétez avec moi. Les livres. Le Le livre. Le livre. La forêt. La forêt. L'intérieur. L'intérieur. Les aventures. Les aventures. aventures. Parfait, très bien. Donc, o artigo definido masculino é o le, d'accord? Le. O. Isso é o mesmo o, né? Le livre, o livro. O feminino é Lá. la, parfait. La forêt, a floresta, ok? Quando o artigo masculino e o feminino se encontram com uma palavra que começa com vogal ou H mudo, o que acontece? Um lision. Exatamente. Acontece a elision, a gente junta, tá? E junta também na fonética. A gente vai falar l'intérieur. Por exemplo, se eu quiser falar o amigo, eu não posso fazer assim, le ami. Eu vou falar como? L'ami. L'ami. L'ami, muito bem. E se eu quiser falar a amiga, como é que eu vou falar? Eu não posso falar assim, la ami. Vai ser como? L'ami. L'ami. O mesmo som, né? Oui. L'ami masculin, l'ami féminin. É a mesma pronúncia, tá? Professeur, comment je vais différencier? Pela escrita, porque a amiga tem o E, ok? Marcando o feminino. Mas se não for, se for ouvindo, é o contexto. Ok? Essa. Vous comprenez, tout le monde? Compreenderam? Oui. Isso no singular, tá bem? Já o plural em francês, ele não diverge em gênero, tá? O plural tem apenas um, e é o les, d'accord? Les. Les. Exemple, les aventures.
Les Les aventures. aventures. Veja que eu juntei porque a palavra começa com vogal. Eu pronunciei o S, não foi? Oui. Mas eu pronunciei o S com que som? Les aventures. Um som de Z, d'accord? Les aventures. E se eu quiser falar os amigos? Les amis. Les amis. Les amis. amis. E se eu quiser falar... deixa eu ver aqui outro exemplo. Se eu quiser falar essa palavra, eu uso como? Eu falo como? Poisson. Le poisson. Les poissons. Le poisson. Nesse caso, eu não vou pronunciar o S em nenhum dos dois, tá bem? Ok. Le poisson são os peixes, d'accord? Le poisson. Então, eu não pronuncio nenhum dos dois S's, porque poisson começa com consoante. Ok? Compreenderam la différence? Oui. Parfait. Já os artigos indefinidos, repetez. Un livre, Un livre. Un livre, Un livre. une image Une image. une image, e des explications. des explications. Parfait, très bien. O masculin singulier, c'est un, d'accord? Un livre, bem próximo do português também. Só a diferença é a pronúncia. A gente fala um, o francês fala un, d'accord? Un livre, som de un. Um. Mas o feminino é une, olha o biquinho. Une. Muito bem. Som de boca de U e fala I e depois o N. Vai lá. Une. Une, Muito bem, muito bem. Une. Une image. Uma imagem. Um livro, ok? E o plural, da mesma forma dos artigos definidos, também é um só para os dois gêneros, tá? B. Desexplicação. D é tanto uns quanto umas, tá bem? Uns ou umas, tá? D. Desexplicação. Nesse caso, são umas explicações, ok? Mas poderia também ser masculino. Outro exemplo. D. Como é que eu pronuncio isso aqui? Porte. Agora. Des portes. Des portes. De porta, ou seja, umas portas. Ok? Umas portas. Parfait. Eu não pronuncio o S nesse caso, porque porta começa com consoante, tá bem? Compreender os artigos definidos e indefinidos? Oui. E o uso vocês sabem, né? O definido é para algo que está definido, né? Que tem definição, que a gente sabe o que é, que a gente está definindo na fala. E os indefinidos é geralmente para explicar alguma coisa, tá? Ou para dizer algo que você não sabe o que é. De modo geral, por exemplo, un livre é um livro, não sei qual, eu não defini, d'accord? C'est ça la différence. Ok, vamos continuar então com o livro. Continuando a historinha. Alguém para ler esse primeiro parágrafo aqui para mim? S'il vous plaît, não tenham vergonha, por favor. Pode ser eu. O Nicole, s'il vous plaît, vamos lá. On descend dans le livre, les serpents boivent, Avalha, avalent l'eau, proa, par toute une terre, sans la marcher. Ensuite, is net. Vamos lá. Ensuite, não, c'est bon, c'est bon. Ensuite, ils ne peuvent Plus plus bouger
is dormant. Il dorme Ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. Parfait, très bien. Merci, Nicole. Merci beaucoup. Então, vamos lá. On disait dans les livres. Então, quando ele fala on disait dans les livres, ele dizia assim, dizia no livro, on disait dans les livres. O que é que se dizia no livro? Les serpents bois, avalent leur proie tout entière. E aí? A serpente engole por inteiro? Isso, muito bem. As serpentes, boa, que é a espécie, né, engolem sua presa, leur proie, inteira. Tout entière, d'accord? Inteiramente. Muito bem. Sans la mâcher. O que seria la mâcher? Sem, Mastigar? exatamente, sem mastigar. Dava para saber mais ou menos por conta do circunflexo. Lembra lá da regra do circunflexo? Circunflexo em cima de uma consoante geralmente marca a ausência do S e desapareceu com o tempo, tá? Mas ele existia. Seria mâcher. Chegaria perto, né? Vai cessar. Sem mastigar. Ensuite, em seguida, ok. Eles não podem o quê? Eles não podem mais... Comer? E muito bem, eles não podem mais se mover. Bouger é mover, tá bem? Em seguida, eles não se movem mais. Et ils dorment pendant 6 mois de leur digestion. E aí? Ele dorme por 6 meses Muito bem. depois de E digestão. eles dormem durante os 6 meses da sua... Digestão. Parfait, très bien. Até aqui tudo bem? Estão compreendendo? Sim. Parfait. Mais uma pessoa para ler o outro. S'il vous plaît. Eu vou. Isabela. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle Uhum. et à mon tour, j'ai réussi avec un crayon de cuillère à tracer mon premier dessin. Uhum. Mon dessin numéro 1, il était comme ça. Magnifique, Isabela. Magnifique. Merci. Merci. Voilà. E ele parla, j'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle. Veja que jungle tá em inglês aqui mesmo, tá? Ele falou em inglês. De la jungle. De la jungle. Ele parla jungle, tá? Para você não confundir. E aí, foi que ele então fez o quê? Eu então... Refleti muito? Exatamente. Eu então refleti muito sobre o quê? As aventuras da floresta. Da floresta, né? E a montour. E meu todo? E da minha parte, vamos pedir. E da minha parte, j'ai réussi avec un crayon de couleur a tracer mon premier dessin. E aí? Ele conseguiu um crayon para fazer Isso. o primeiro Exatamente. Ele conseguiu, né? Eu consegui com um crayon de couleur, lápis. Crayon é lápis em francês, d'accord? Lápis de cor. Um crayon de couleur, traçar ou desenhar meu primeiro desenho. E aí ele fala, mon dessin numéro 1. Meu desenho número 1. Il était comme ça. Ele era assim. Il était comme ça. E aí, aqui está o primeiro desenho dele, ok? Parfait. Compreenderam? Tá bom? On y va. Agora, mais uma noção. As palavras que estão aqui destacadas, as letras, na verdade. Les serpents bois, il, aventure. Esse S no final tá marcando o quê, gente? A quantidade
no caso. Plural? Exactement, o plural, d'accord? S no final das palavras geralmente marca o plural, d'accord? Então, ó, les serpents, as serpentes, não é isso? Eles dormem. Les aventures, as aventuras. Veja que tem o S marcando o plural, d'accord? Então, vamos ver um pouquinho do plural em francês. E não tem muita dificuldade não, tá? Le pluriel, de regra geral, a gente vai só adicionar o S no final da palavra para fazer o plural dela, tá bem? Atenção, a letra S é escrita, mas a gente pronuncia a letra S? Não. Muito bem. A gente tem que escrever no plural, mas se for a palavra somente ela, a gente não pronuncia o S, tá bom? A gente só vai pronunciar o S quando Quando tem a junção? a palavra, isso, quando a palavra seguinte começar com vogal. vogal ou H mudo, tá bem? Vogal ou H mudo, tá bom? Aí a gente pronuncia o S com som de Z. Z. Muito bem, muito bem. Exemple, olha aqui a diferença. Singular, repetir. Le serpent. Le serpent. Le serpent. Plural, les serpents. Le Le serpent. serpent. Veja que eu não pronunciei o S nem no singular, nem no plural. Professor, qual a diferença? Vocês notaram a diferença quando eu falei? A pronúncia do Eu E. acho que é porque Les. o le Ah, muito bem. No singular, porque não tem o S, e esse le é bem fechado, é quase um O, tá? Le. Tá? Repetir, le. le. Muito bem. É bem fechado. Já lá no plural, a gente vai falar le, aberto, le. Le. Ok? Le. Então, dá para diferenciar também na fala, tá? Claro que isso aqui rápido, a gente sabe que não é simples assim, não, tá bom? Mas tem uma diferença, tá bom? Você sabe. Vamos lá, o outro. Feminino. La forêt. La forêt. E o plural? Le forêt. Le forêt. Les forêts. Parfait. Aqui fica bem simples, né? Quando é feminino é bem mais simples. La forêt, les forêts, plural, d'accord? Parfait, très bien. C'est bon? Compreenderam? Oui. Muito bem. Mas como tudo nesse mundo tem o quê? Exceções. Exceções, tá? Então vamos lá. Quando o singular termina em al, o plural é feito em o, ok? Exemple, un animal desanimou, d'accord? Répétez, un animal, Um animal. mas uns animais eu vou falar desanimou, d'accord? Desanimou. Exato. Então, preste atenção, tá? Isso aqui é uma exceção mesmo. Quando o singular é feito em o, tá? Mesmo som. O plural é feito em x. É só colocando um x, não um s. Exemple. Un chapeau, répétez. Un chapeau. Um chapeau. Un chapeau. O Chapeau. plural, de chapeau. Deixa. De chapeau. De chapeau. O x, assim como o s no final, não se pronuncia. D'accord? Não se pronuncia. De chapeau. Mas eu coloquei o x para fazer o plural porque o singular termina em o. Tá bem? Um chapéu, uns chapéus. Ok? De chapeau. Outro. Un vœu. Un vœu. Un vœu. De vœu. De vœu. Mesma coisa, tá? Mas com x marcando o plural. Desejos. Ok? C'est bom? Ok, vamos lá então. Vamos continuar o texto. Une autre personne pour lire, s'il vous plaît. Quem vem? Eu posso tentar. Renata, s'il vous plaît, tenta. Vai até aqui o pior. J'ai montré mon chef d'œuvre
aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur fait ça, Leur faisait peur. Ils m'ont répondu, pourquoi un chapeau ferait-il peur? Parfait. Merci beaucoup, Renata. Magnifique. Très bien. Ana Luísa, continuez, s'il vous plaît. Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Il représentait un serpent bois qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent bois afin que les grandes personnes puissent comprendre. Ils ont toujours besoin des explications. Mon dessin numéro 2 oui. était comme ça. Parfait, Ana Luísa. Magnifique. Je suis très content. Vous parlez très bien. Parfait. Très bien. Grazie. Ok. On va... C'est ça. Parfait. Félicitations. Félicitations pour vous. Donc, vamos lá. Pour la traduction. Ensemble. J'ai montré mon chef d'œuvre aux grandes personnes. Então, ele mostrou o quê? Eu mostrei... Uma obra-prima. Exatamente. Minha obra-prima, que foi... Qual foi a obra-prima? Le chapeau. Exatamente. Parfait. Aux grandes personnes. Adultes? Aos adultos, muito bem. E je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. E aí? Ele não entendia o desenho? E ele perguntou o quê? E eu os perguntei se... O desenho dele era assustador? Exatamente. Eu perguntei se o meu desenho os fazia medo, é isso? Dava medo a eles. E aí, eles me responderam o quê? Ils m'ont répondu... Porque um chapéu daria medo? Porque um chapéu Exatamente. Pourquoi un chapeau ferait-il peur? Porque um chapéu faria medo? Foi o que os adultos viram, né? Por que um chapéu faria medo? E aí ele continua. Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Ele disse o que aí? Porque ele representa uma serpente que digere um elefante. Mas aqui dessa frase. Meu desenho ne représentait pas. Muito bem. Chapéu. Meu desenho não representava um chapéu. Chapéu. Ele representava, como o Matheus falou, uma serpente que digeria um elefante, mas os adultos viram um chapeau, d'accord? J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent bois. Então ele foi agora o quê? O interior. Ele agora desenhou o quê? O interior da serpente, né? Afin que les grandes personnes puissent comprendre. A fim de quê? Os adultos pudessem compreender. Pudessem compreender, muito bem. Ils ont toujours besoin des explications. ele fala que de personnes, de grandes personnes. Elas ont toujours besoin. Exatamente. Elas sempre precisam de uma explicação. D'accord? Parfait. Mon dessin numéro 2 était comme ça. E aí ele fez o dessin numéro 2. Número 2. Que era assim. Ok? C'est bom? A expressão que está aqui destacada é o ne e o pas. O ne e o pas nesta frase está sendo usado para quê? Negação. Para indicar que não é um chapéu. Exactement. Donc, c'est pour faire une négation, d'accord? Então, para fazer a negação em francês, é assim que a gente faz. Usa-se o ne e o pas. Ok? Vamos lá ver um pouquinho também sobre la négation. La négation.
o ne, o verbo e o pas. Essa é a estrutura da negação em francês, tá bem? Você tem o verbo no meio, o ne antes e o pas depois. Professor, é somente com o ne e o pas que se faz negação? Não, mas na grande maioria sim, tá bom? Existem outros tipos de negação, como o ne e o plus, o ne e o jamais, ou somente o pas, tá? Dependendo de como você fala, ok? Exemple, répétez. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je veux pas. Ou seja, eu não quero. E se eu quisesse, eu responderia como? Je veux. Je veux. Parfait. Je veux. Veja que para afirmação é só sujeito verbo. Je veux. Para negação, sujeito, ne, verbo e o pas, a estrutura. Tá bem? Aqui, répétez. Je n'aime pas. Je n'aime Je pas. n'aime pas. Je O n'aime por- pas. Parfait, très bien. Eu não gosto. Je n'aime pas. Eu não gosto. O que aconteceu com o ne, nesse caso aqui? Começava com vogal. Exatamente. Quando o verbo começa com vogal, H muda, a gente precisa fazer a elision, obrigatoriamente, tá? Isso também muda na pronúncia. Se aqui eu falo je ne veux, aqui eu falo je n'aime, como se fosse uma coisa só, tá bem? E se eu quisesse dizer que eu gosto, ficaria como? J'aime. Muito bem. J'aime. Eu também juntava o je. J'aime, ok? Aqui eu só não juntei porque o ne começa com consoante, não tem como. D'accord? C'est ça. Compreenderam? Oui. Oui, parfait. É bom? Parfait, très bien. Vamos continuar. Tem história aqui ainda, e muito. D'autres personnes, pour lire. Mais um parágrafo. Eu posso? Matheus, s'il vous plaît. Pode, sim. Les grandes personnes m'ont conseillé de les heures, de compter l'heure, des aider ses peurs, boire, Boa. avoir, Uhum. aux femmes, Ou fermer. aux fermières et de m'intéresser pour le temps à la géographie, Uhum. à la histoire, au calcul et la grammaire. Et la grammaire, ok. Merci beaucoup, Matheus. Merci. Et alors, d'autres personnes pour lire la deuxième? Outra pessoa aqui. C'est ainsi. Posso ir? Pode, Vitória, s'il vous plaît. C'est ainsi que j'ai abandonné à l'âge de 6 ans une magnifique carrière de peinture. Je vais être découvert par un succès de mon dessin Numéro 1, isso. et de mon dessin bientôt. Exactement. Parfait. Merci beaucoup, Vitória. Très bien. E por finir, mais uma pessoa só para terminar. Les grandes personnes. Posso continuar? Merci, Vitória. Continue, s'il vous plaît. Et grande personne ne comprenait jamais rien tout seul. Et c'est fatigant pour l'enfant de toujours leur donner des explications. Très bien, magnifique, Vitória, très bom. Vamos lá, então, traduzir essa outra parte, continuando a nossa história aqui. E ele fala, né? Les grandes personnes, os adultos, não é isso? M'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpent bois, o véu fermé. Foi que os adultos aconselharam ele? Vocês sabem o que é laisser? Não. Laisser, c'est un verbe, ça veut dire deixar, laisser. Então, os adultos me aconselharam a deixar... De lado? De lado, muito bem. De lado... Os desenhos de da serpentes. presente.
Ouvert ou fermé? Abertos ou... Fechado. Fechado. Muito bem. Abertos ou fechados? Os adultos aconselharam ele. Et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul e à la grammaire. Eles aconselharam ele a se interessar mais por Geografia, história, cálculo e gramática. e gramática. Très bien, parfait. C'est ainsi que j'ai abandonné à l'âge de 6 ans une magnifique carrière de peintre. Então foi assim que... Ele abandonou por uns 6 anos a carreira. Isso. Uma magnífica carreira de pintor, muito bem. J'avais été découragé par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Eu fui o quê? Eu tinha sido o quê? Isso, eu tinha sido desencorajado pelo insucesso, né, do meu desenho número 1 e do meu desenho número 2. E aí ele dá aquela alfinetada nos adultos novamente. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules. Ele disse o que aqui? As pessoas adultas jamais compreendem. Isso. Os adultos nunca compreendem, né, nada. Tudo sério. O que seria tudo sério? Tudo ao redor, eu arriscaria, mas... Todas as coisas. Todos sozinhos? Ah, muito bem, Matheus. Tudo sério, sozinhos. D'accord? Eles não compreendem nada, eles nunca compreendem nada sozinhos, tá? Tudo sério. E c'est fatigant. E é o quê? Cansativo. E é cansativo, exatamente. C'est fatigant. Pour les enfants, de toujours et toujours leur donner des explications. É cansativo para as crianças o quê? Tem que explicar tudo? Exatamente. De sempre dar explicações, né, a eles. Parfait, très bien. Tout le monde a compris? Oui. Vamos lá. Oui. Tem mais 2 aqui que eu quero que vocês vejam. Eu vou ler esse primeiro aqui, tá bom? J'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde. Et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître du premier coup d'œil la Chine de l'Arizona. C'est très utile. Et l'on est égaré pendant la nuit. Ah, si l'on est égaré pendant la nuit, pardon. Ok, vamos lá. Eu, então, o quê? Escolhi... Uma outra profissão? Exatamente, escolhi uma outra profissão. E j'ai appris, e eu aprendi a... Pilotar aviões. Pilotar aviões. Uhum. J'ai volé un peu partout dans le monde. Eu voei um pouco... Todo mundo. Por todo o mundo, exatamente. Et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. A geografia até que serviu para ele. Exatamente, até que me serviu bem, né? Ela foi exata. Se je savais reconnaître, agora ele sabia, né? Reconhecer o quê? O mapa. Exatamente. Du premier coup d'œil, la Chine de l'Arizona. Então, ele sabia conhecer. Essa expressão coup d'œil, ça veut dire num piscar de olhos, tá? Coup d'œil. De um primeiro momento, num piscar de olhos, la Chine de l'Arizona. Agora ele sabia diferenciar. C'est très utile. É muito útil. Exatamente, é muito útil. Se a gente está o quê? É muito útil se a gente está... Exatamente. Se a gente está perdido. Se a gente está perdido à noite. Durante a noite, né? Exatamente. Mais alguém para ler esse finalzinho aqui, s'il vous plaît? Pode repetir, sem quem quiser repetir. J'ai ainsi... Professor, acho que eu teve posso alguém ler para que ia falar. Oi, Matheus. Ah, peraí, deixa eu ver. Acho que alguém comentou que queria falar.
Acho que Mas foi isso há uns 20 minutos atrás. Ah, não, ela falou, Foi a Ana Luísa. Sim. Ela já leu, quem falou foi a Renata agora, não foi, Renata? Foi, ninguém se pronunciou. Parfait, Renata, eu vou pour lire, merci. J'ai ainsi J'ai eu... ainsi eu, au cours de ma vie, des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. Uhum. J'ai beaucoup vécu. J'ai les grandes personnes. Je les ai vues de très près. Uhum. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion. Magnifique, Renata, merci beaucoup. E aí ele continua, d'accord? J'ai ainsi eu, eu também tive, ou eu ainda tive. Au cours de ma vie seria o quê? Au cours de ma vie. Ao longo da vida? Exactement, ao longo da minha vida. Des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. Muitos contatos e muitos Muitos contatos contatos com muitos contatos de gente. sérios. Muito bem. Gente sérios, né? J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. Eu vivi muito onde? Vocês conhecem essa preposição chez? Entre os adultos? Exatamente. Essa preposição chez, ela é usada em francês, gente, para dizer... é uma preposição que você usa para falar de moradia, de estadia, ou de local onde se habita alguém, tá? Então, quando você viu o chez, pode ter certeza que logo em seguida vai vir de onde é, tá bem? Por exemplo, j'ai beaucoup vécu chez, ou entre na casa dos adultos, tá bem? Entre os adultos. Je les ai vus de très près. Eu os vi de muito. Que seria près? Longe. Contrário. Perto. Exatamente. Eu os vi de muito perto, d'accord? Longe seria loin. Repetir, loin. Luan. Exatamente. E près, perto. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion. Então, ele viveu junto, ele viu eles de perto. E isso Não mudou a opinião dele? Mudou. a não opinião. melhorou a opinião dele sobre os adultos, d'accord? Tout le monde a compris? Parfait, très bien. On y va. Des sons et des lettres. Vamos falar um pouco sobre elision, tá bem? Novamente ali, o ça n'est pas, vocês viram. Observez les phrases et complétez les tableaux. Cada um pode ler uma dessas frases para mim? Vou chamar, pode ser? Pode. Vamos lá. Ana Luísa, la première. Je m'appelle Isabelle. Parfait. Elires Camargo. Eu me sinto muito bem ainda em falar. Répétez. J'habite à Toulouse. J'habite à Toulouse. Parfait, Elires. Franciele Aguiar. Il s'appelle comment? Comment? Parfait, Franciele. Isabela Pena. J'aime le voyage. Parfait. Isabela Vitória. Il n'aime pas lire. Parfait. Lívia Araújo. Extoar. C'est toi? Extoar. Parfait. Matheus Alisson. L-A-N idée géniale. Parfait, Matheus. Nicole. Mati é à l'université. Ok. Renata Albuquerque. Je vais à l'île de Ré. Derrê, parfait. Vitória Helena. La rue d'Alessia, s'il vous plaît. Parfait. Vitória Moraes.
quelle adresse E Vitória Paim? Tu t'appelles bien, Alex? Parfait. Gente, certinho o número, olha isso. É bom. C'est ça. Ok. Vous comprenez ça? O que é que está dizendo aqui? Vocês estão vendo as expressões que a gente faz elision, tá bem? Quais são as palavras que a gente vai fazer elision em francês? A gente vai fazer elision com as palavras que estão aqui, tá bem? Repetir. Me, je, Je, se, ne, Ne, se novamente, se, lá e lê, Lá, lê, la, le, de e te. Percebam que são essas palavrinhas pequenininhas, estão vendo? Me, si, isso ou esse, né? Eu, o ne da negação, a, o de, o ti, d'accord? Então, são essas palavrinhas pequenininhas que a gente precisa fazer a elision quando elas vêm seguidas de uma palavra com vogal, tá bem? Mas a gente não pode fazer elision com algumas palavras também. A gente não pode fazer elision, por exemplo, com elle, tá? Com elle, a gente não pode fazer. É o caso aqui de quelle adresse. Veja que eu não juntei, tá bem? Não pode. E é o mesmo caso de une. Une. O une eu também não posso juntar. Se eu vou falar uma amiga, eu tenho que falar une amie, d'accord? Une amie. Eu não posso fazer a junção, tá? A mesma coisa de elle. Elle. Também não pode. Tá bom? Então, é melhor aprender as que não pode, tá bom? Você sabe. Compreenderam? Oui? Parfait. On y va. Ainda temos mais alguma aqui. Ah, essa é interessante. Aqui eu vou ler para vocês, tá? Quand je rencontrais une qui me paraissait un peu lucide, je faisais l'expérience sur elle de mon dessin numéro 1 que j'ai toujours conservé. Je voulais savoir si elle était vraiment compréhensive. Mais toujours, elle me répondait, c'est un chapeau. Alors, je ne lui parlais ni de serpent bois, ni de forêt vierge, ni de toile. Je me mettais à sa portée. Je lui parlais de bridge, de golf, de politique et de cravate. Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable. Oui? Vamos lá. Quando eu encontrava essas pessoas, quando eu encontrava uma dessas pessoas que me parecia um pouco lúcida, o que ele fazia? Mostrava o desenho número 1. Ele mostrava lá aquele desenho número 1. Lembra do desenho número 1? que todo mundo achava que era chapéu. Exatamente. E aí eu queria saber se ele se essa pessoa era verdadeiramente compreensiva, tá? Porque ele guardou o desenho até hoje, para ver se um dia encontrasse alguém que entendesse o desenho. Mais, toujours elle me répondait. O mais aqui é o mas, tá bem, gente? Vou já explicar. Mas sempre me respondiam o quê? É um chapéu. É um chapéu. Então, alors, je ne lui parlais ni de serpent. Eu não falava para essa pessoa nem de cobras, nem de quê? Nem de florestas virgens. Nem de florestas virgens, nem de étoile. Os bichos. Nem de estrelas. Étoile. Étoile é estrela em francês, tá? Eu não falava de cobras, nem de florestas, nem de estrelas. Je me mettais à sa portée. O que ele quis dizer com isso? Que ele ficou na dele?
Exactement. Exactement. Je me mettais à sa portée, ça veut dire ça. Ele ficou ali na dele, tá? E aí eu ficava na minha mesmo. Je me mettais à sa portée. E aí ele trocava de assunto, né? Porque a pessoa não entendeu. Então ele já trocava logo de assunto. Je lui parlais de bridge, de golfe, de politique, de cravate. O que é cravate? O que vocês acham? Exatamente, muito bem, Ana Luísa. É gravata. Em francês é com C, cravate. Ok? E gravatas. E a pessoa, ou o adulto, ficava o quê? Contente? Ficava bem contente. Ficava bem contente de encontrar ou conhecer um homem também. Razoável? Raisonnable seria mais para racional. Racional. Raisonnable. De raison, de razão, d'accord? Professor, o que significa était? Que tá, la grande personne était? La grande personne était é o... Foi, né? Isso. Não, nesse caso não. O était é o imperfeito do verbo être. Vocês lembram do verbo être? Que a gente viu? O verbo ser ou estar? O était é tanto era quanto estava, tá bem? Nossa. Perfeito. A gente vai ver mais à frente, não se preocupem não. Ok. E aqui é só para diferenciar, tá? O mas do mais em francês. O mas, em francês, ele é escrito como a gente não pode escrever em português, tá? Nem falar. Em francês, o mas de conjunção adversativa é mais. Repetir. Mais. Então, fala só mais, sem o S. Mais. E quando vocês verem esse mais, vocês estão lidando com a conjunção mas, ok? Mas, então, como a gente vai falar mais em francês, professor? Vocês vão falar plus. Plus, no sentido de mais de adição, tá bem? Plus. Então, essa é a diferença, tá? Mais é a conjunção adversativa, mas, e o plus é o mais mesmo, ok? De adição. Compreenderam la différence? Oui. Parfait. Très bien. Como a gente ainda tem... Não, eu acho que vou deixar para a próxima aula, senão não vai dar tempo. Pronto, são 3 atividades, tá bem? Pode ser? Para a próxima aula? Vocês vão... Sim, eu vou mandar no grupo, colocar na plataforma e vocês podem ver a gravação também a partir de amanhã, que eu vou colocar lá, tá bom? Da aula. Perfeito. Vou também enviar o PDF com as atividades semanais, tá bom? Para vocês fazerem quando vocês tiverem tempinho, para não ficarem sem fazer nada uma semana, ok? Não quero ninguém ansioso. Exatamente, não quero. Completer avec les articles. Eu já vejo muita diferença. Vocês estão pronunciando muito bem as coisas, eu estou gostando de ver, de verdade. Completer avec les articles. Vocês vão completar com os artigos indefinidos ou definidos, tá bem? Professor, vale colar? Deixa para colar depois. Tá bom? Tentem fazer sem colar, tá? Tentem fazer. A outra é changer les phrases à la forme négative. Essas frases estão afirmativas. Vocês vão colocar todas elas na negação. Como que faz a negação? Usando o ne e o Pá. Muito bem. A terceira atividade é changer les phrases au pluriel. Elas estão aqui no singular e vocês vão colocar no plural. Ok? Ok. A fé. Muito bem. Então, conto com vocês para responder e a gente começa a aula que vem corrigindo, tá? Essas 3 pequenas atividades. A gente corrige rapidinho e já vai para a aula 5, ok? Ok. Ça. C'est bon? Tout le monde a compris? Compreenderam? Sim. Perfeito. Aula que vem veremos números, então não faltem. Por favor. Não sei, eu perguntar. Na aula que vem eu vou ter
defesa de artigo, senhor, vou ter que faltar. Tudo bem, Ana Luísa. É por uma boa causa, vai dar certo, tá? Boa chance, boa sorte. Obrigada. Mas eu vou gravar, você assiste depois, tá bem? Deixa eu ver. Então eu vou falar de números na próxima aula. E venham com a mente aberta, tá? Porque quando chega do 60 para frente ali no 100, é um babado. Mas eu explico na aula que vem. Então tá. Bye, bye. Au revoir. Au revoir, salut. Salut. Au revoir. Eu vou. Aí lá. Merci.